Boa noite, Deus abençoe você, sua família. Glória a Deus, nós estamos aqui para celebrar e exaltar o nome do Senhor. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, cultuar ao nosso Deus vivo. Queremos dizer para você que estamos com saudades de você. Um coração aí, ó, saudades da nossa igreja querida. Um abraço para nossa irmã Angelita, um abraço para nossa irmã Maria, que está lá em Itanhaém, para Magda, e se eu não falar o nome, para Leila. Um grande abraço para as nossas irmãs amadas, né? Que queremos dizer que estamos com muita saudade de vocês, de toda a nossa igreja. Recebam o nosso carinho. Nós esperamos que em breve possamos estar juntos em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, não para bater um cartão, não para dizer que nós viemos, porque isso é religiosidade, mas nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, porque o nosso Deus é digno. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 33. Salmo 33, amém? Versículo 22. Salmos 33, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, cubra-nos sempre com o seu amor constante e cuidadoso, pois nossa esperança está no Senhor. Senhor, cubra-nos sempre com o seu amor constante e cuidadoso, pois nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor e nós queremos cultuar ao nosso Deus. Nós queremos adorar ao nosso Deus. Sabem, irmãos, durante esse tempo você tem visto muitas lives. E com certeza tem lives que duram 3 horas, 4 horas, não é? E muitas pessoas estão ouvindo e fazendo de tudo para chamar a atenção do povo. Mas nós estamos aqui numa live diferente. Essa live é um culto ao nosso Deus. Nós queremos declarar que no Senhor está a nossa esperança. Queremos exaltar ao nosso Deus em nome de Jesus. Eu quero convidar você e toda a sua casa, toda a sua família, vocês crianças da Igreja Peniel Flórida Mirim, nós estamos com saudade de vocês, nós amamos vocês, nossas crianças que estão ouvindo também, e nós vamos adorar, vamos orar ao Senhor agora, e entregar a Ele o início e esse culto, em nome de Jesus. Senhor, obrigada pelo privilégio de cultuar, obrigada pelo privilégio de adorar ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer que te amamos. Nós viemos aqui para declarar que Tu és Deus. Tu és o Senhor da nossa esperança. Tu és a nossa alegria. Tu és a esperança do Brasil. Nós viemos aqui para cultuar. Você está aí na sua casa para cultuar ao Senhor, adorar. Levante as suas mãos, ande, se mova, adore ao Senhor. Diga bem alto, bata palmas, exalte ao Rei dos Reis, porque Ele vive, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, envolva a tua casa, pare tudo o que você estava fazendo, agora não é hora de mais nada, a não ser cultuar ao Deus vivo. Compartilhe essa live, para que outros possam assistir esse culto e sejam alcançados, mas depois desligue o seu celular, desligue, não veja o WhatsApp, não se envolva com mais nada. Nós vamos adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! O Senhor nos chama a marchar diante de todas as situações, amém? Você que está aí na sua casa, você faz parte desse exército, do exército do Senhor Jesus. Não é o momento de nós pararmos, é o momento de nós marcharmos diante da presença do Senhor Jesus, amém? Pelo Senhor
marchamos sim. O seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim. Em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos declarar pelo Messias, marchamos sim. Em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos declarar o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Nenhum inimigo irá nos resistir. Quem está na frente das nossas batalhas, quem está na frente da nossa guerra é o nosso Deus, amém? Nós precisamos confiar no Senhor, não há outro como Ele. Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, reconhecemos que não há outro como o Senhor. Aleluia, igual a ti não há outro. é impossível. É impossível. Onde está o que possa afirmar invencível?
Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor, na sua casa, levante suas mãos. Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. O teu amor me fez novo. Ó Rei da Glória, onde está o que possa de te separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Oh, Senhor Jesus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Você pode declarar na sua casa, levante as suas mãos. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia, oh Senhor Jesus, aleluia, és grande, Senhor, és grande. Esse é o novo tempo do Senhor para as nossas vidas. É um tempo de nós novamente pegarmos as nossas redes e confiarmos no Senhor. Confiarmos que a pesca que o Senhor tem para nós, sobre a nossa nação, é uma pesca abundante. Assim como Ele nos chamou para ser pescadores de alma e de homens, nós precisamos confiar que aonde o Senhor tem nos direcionado, aonde o Senhor tem falado, para nós lançarmos as nossas redes, para nós usarmos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, a estratégia que Ele tem nos dado, que nós possamos confiar e que nós possamos lançar as nossas redes.
Que nós não venhamos nesse tempo reter aquilo que o Senhor tem dado a nós, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o tempo de nós confiarmos no Senhor, de nós colocarmos as nossas vidas diante do seu altar e falar: Senhor, aqui está a minha vida diante das tuas mãos. Senhor, aqui está essa rede a qual o Senhor colocou, essa estratégia a qual o Senhor tem me dado. Seja na estratégia de você estar orando pela sua nação, pelo seu vizinho, seja a estratégia do jejum. Eu não sei qual é a estratégia que o Senhor tem te dado nesses dias para evangelizar, seja nas redes sociais, mas que você possa lançar a sua rede. Não retenha a rede a qual o Senhor colocou nas suas mãos, porque nós cremos que nesse tempo a pesca vai ser abundante, ela vai superabundar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa ser fortalecido pelo Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus, Ele conhece. Deus conhece sua estrutura e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. O Senhor, Ele vai te honrar. O Senhor vai honrar cada um dos seus esforços. O Senhor vai honrar a sua pesca. Aleluia, Jesus. Deus conhece sua estrutura, Ele sabe. E sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. No lugar da vergonha, dupla honra do Senhor sobre a sua vida. Dupla honra do Senhor sobre a sua vida. Dupla honra do Senhor sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Aleluia. 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 Que você possa prosseguir, amém? Nós prosseguimos para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Caminhamos para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar, que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia, Senhor Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar.
de mim não. Eu sei que Deus não abre mão de mim não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Parou por quê? Por que parou, né? Deus dizendo nessa noite para nós, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Certamente nós nos sentimos muitas vezes desejosos de parar, mas o Senhor diz que não é para parar, não é verdade? É o momento de prosseguir, momento de seguir em frente, porque nós temos um Deus que é único. Nós temos um Deus que é único. Não há outro Deus como o nosso Deus. Existem céus e terra, mas só existe um Deus. Não existem deuses. Existe sim, para aqueles que não acreditam no verdadeiro e único Deus que nós professamos e que tem a sua palavra para nós. Então, para você que está aí na sua casa, para você que já está conosco, nos acompanhando, participando conosco, seja bem-vindo, que o Senhor possa ministrar e falar ao seu coração. Eu quero que você possa, já aí na sua casa, onde você estiver, abrindo a sua Bíblia em segundo livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 7, segundo livro de Reis, capítulo 7, e nós vamos falar um pouco sobre o Deus que atua na história. Em nenhum momento da história da humanidade que Deus resolveu criar, e Ele decidiu isso, porque Ele tinha planos e propósitos para a humanidade, Deus sempre esteve presente na história, escrevendo a história. Hoje nós estamos vivendo uma parte da história que envolve toda a humanidade. Nós nunca vimos esse fato antes, da maneira como nós estamos vendo, nos últimos 100, 200 anos, 500 anos do Brasil, nós nunca vimos esses fatos que nós estamos vivendo hoje, que envolve toda uma ação global, e tudo que se volta hoje, tudo que se fala hoje no nível global. E Deus sempre foi um Deus que esteve presente e atuando na história. Quando nós olhamos para o capítulo 7, eu quero trazer você não precisa acompanhar aí a leitura, porque eu só vou citar. No capítulo 5, nós encontramos quando Deus usa o profeta Eliseu para atuar de maneira milagrosa para a cura de Naamã, que era um general da Síria. Ele era um general famoso, conhecido, um homem guerreiro de batalha, com decorações, porém ele era leproso, e ele foi curado milagrosamente por Deus, através da palavra do profeta Eliseu. Deus tem métodos que contrariam os métodos humanos. O agir de Deus, a realização de Deus, a atuação de Deus, ela sempre vai na contramão da razão humana. Deus é um Deus que age no sobrenatural.
Deus é um Deus que realiza milagres e Ele pode fazer qualquer coisa. E foi dessa forma que Naamã foi curado, né? Numa água onde ele mesmo declarou que seria um lugar de uma água barrenta, de uma água que não era comparado com os rios que haviam na sua nação. Ele então ali, na obediência, conforme a palavra de Eliseu, ele foi curado, né? E ele volta então para a sua nação, e ele volta sabendo que há um Deus diferente de todas as divindades que foram feitas por mãos humanas. Todas as divindades feitas por mãos humanas são deuses que os homens criaram, fruto da sua imaginação, da sua criatividade. Deus não é um Deus que se submeteu a ser criado pelo homem. Deus é um Deus que ele é um Deus que tem atributos que só Ele tem. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo e Ele é um Deus poderoso. Existem outros atributos ao Senhor. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo e um Deus poderoso. Santo porque Deus, Ele não tem nenhum pecado, não há nenhum pecado em Deus. Deus é justo porque Ele não comete injustiças, Ele é verdadeiro. E Ele é poderoso porque ninguém pode deter o que Ele, Deus, decidir em qualquer tempo da história. Ninguém pôde deter o plano de Deus de fazer de Israel uma grande nação. Isso começou com Abraão, mas Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. E esse projeto de Deus, ele não ficou no esquecimento, ele aconteceu. E nós vemos então, no decorrer da história, que Deus ele vem atuando na história, ele vem se manifestando na história, ele vem levantando um povo que reconhece que ele é Deus. Lamentavelmente nós temos aqueles que se dobram diante dos deuses, que foram feitos por mãos humanas, fruto, como eu disse, da criatividade do ser humano, seja em madeira, seja em prata, em ouro, qualquer outro tipo de metal, que não tem vida. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem braços, mas não podem ajudar. É totalmente diferente das características do nosso Deus. Ele opera com a sua santidade para nos tornar santo como Ele é santo. Ele opera com a sua justiça para julgar a causa dos oprimidos, dos fracos e daqueles que estão sendo julgados injustamente. E Deus age para fazer justiça, e Ele é poderoso, porque Deus pode deter o avanço de qualquer intenção maligna, arquitetada no lugar mais secreto, vai estar no conhecimento dEle, e Ele, Deus, vai agir. Deus vai operar grandiosamente. Então nós vemos no capítulo 5 essa história, no capítulo 6 nós vemos então a atuação do profeta Eliseu, justamente porque havia a intenção do rei da Síria de atacar os exércitos de Israel. E todas as vezes que eles planejavam isso, o profeta ia e dava o recado para o rei, dizendo para o rei: não vá para determinada direção, não vá para determinado lugar, porque existem armadilhas. O rei da Síria, com o seu exército, está ali em emboscada para querer atacar vocês. E aí o rei fica indignado, o rei da Síria fica indignado, está tudo no capítulo 6, indignado, procurando saber quem é que estava passando as informações. Ele chegou a pensar que havia, dentro do seu próprio exército, gente que era um traidor, gente que estava ali passando as informações secretas. E esse rei se esquece que Deus vê todas as coisas em tempo real, em todos os lugares. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onisciente porque Ele consegue saber o que está no coração e na mente de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E Ele é onipresente, que Ele consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, em qualquer parte do mundo.
E Ele é onipotente porque Ele é o único Deus todo-poderoso que pode sim deter qualquer artimanha, qualquer levante de inimigos que queiram causar dano para o seu povo. Não é diferente nesses dias. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua a ser alterado. E nós encontramos então, quando então indignado com isso, ele manda que o seu exército pudesse cercar aonde o profeta estava. E ele queria informações de onde o profeta estava. E se você for olhar no verso 12, no capítulo 6, você vai encontrar: não somos nós, Senhor. O soldado respondendo, um dos soldados ali próximos do rei, respondeu um dos oficiais: Eliseu, profeta de Israel, é quem descobre os planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto. E diz então, então o rei ordenou, no verso 13 do capítulo 6, vão descobrir onde ele está, e mandaremos soldados para capturá-lo. A informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã, estava na cidade chamada Dotã. Então uma noite o rei da Síria mandou um grande exército e com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. E aí diz então que o servo do homem de Deus, de Eliseu, o servo de Eliseu, levantou bem cedo, isso no verso 15, pela manhã, e viu que estavam cercados pelas tropas do rei da Síria. E ele ficou assustado. Ele ficou totalmente assustado com isso. E de repente, quando ele, sabedor disso, ele falou para Eliseu, Eliseu disse assim: olha, não se preocupe, porque são muitos mais os que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo. E o profeta então faz uma oração para que o seu moço, o seu servo, pudesse ver que havia ali um exército imenso do Senhor para defender Eliseu, o profeta, por conta da armadilha e da cilada que o rei estava querendo colocá-lo nessa emboscada. E aí o profeta então ele faz uma oração, e nessa oração os olhos desse servo se abrem e ele ora para que o Senhor traga cegueira sobre a vida desses soldados. Esses soldados, eles não conseguem mais enxergar após essa oração, são levados até Samaria, e o rei de Samaria pergunta para Eliseu se era para tirar a vida daqueles soldados. Ele falou: não, o Senhor vai dar comida, bebida, diz que o rei mandou preparar um banquete, e depois manda-os de volta para a Síria. E foi assim que aconteceu. Então, coisas que vieram a beneficiar o rei da Síria, mas ele sempre tinha a intenção de atacar Israel. E aí nós vemos então Deus agindo e atuando através da vida do profeta Eliseu. Deus é um Deus que se move. Deus não está paralisado por crise nenhuma, por qualquer que seja a estatística que esteja sendo anunciada no mundo todo. Isso não muda a natureza de Deus, isso não muda a essência de quem Deus é, isso não diminui o poder de Deus. E nós temos uma saída nele. Não teve na história nenhum momento em que o povo de Deus tenha se voltado para Deus diante de qualquer problema, seja ele de crise nacional, seja de crise pessoal, que eles não tenham obtido uma resposta, um livramento, que Deus não tenha derrotado o inimigo. Não houve na história. Todos aqueles que se voltaram para Deus experimentaram o milagre de Deus. Hoje é tempo de nós experimentarmos o milagre de Deus. Milagres acontecem em circunstâncias e situações que fogem do controle do braço do homem. O nosso braço não suporta todas as questões, fogem do nosso controle, causam preocupações, gera expectativa, estresse, ansiedade, traz perturbações na alma, porque o ser humano é assim, mas Deus não é assim.
mas todos aqueles que se voltam para o Senhor e confiam no Senhor e permanecem fiel à presença de Deus, eles superam todas as crises e eles experimentam a bênção dos milagres de Deus sobre as suas vidas. E é isso que nós temos que pensar nesses dias. É dias para nós pensarmos que o Senhor continua no controle absoluto de qualquer que seja o veredito que os homens tenham trazido até o dia de hoje. Nada vai mudar. É Deus que vai trazer todo o suprimento, toda a provisão, seja ela não só material, mas ela espiritualmente falando, fisicamente, emocional, em todos os aspectos, financeiramente. Deus vai atuar, Deus vai agir, Deus vai operar. Ele está no comando, Ele está no controle, e Ele não abre mão desse direito, porque Ele é o Senhor sobre todos os deuses que possam ser pronunciados na face da terra. E não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. E aí então o profeta então despede os soldados, mas mesmo assim, se você for olhar no capítulo 6 ainda, verso 24 diz assim: mais tarde, contudo, com todos os benefícios que já haviam sido feitos ao povo sírio, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Agora ele veio com muito mais ímpeto, né? Com muito mais disposição de causar um isolamento, de cercar o povo dentro da cidade, e o povo não podia sair e entrar, porque estava tendo um cerco de Samaria. Com isso houve uma grande miséria na cidade, e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Até o esterco de pombos valia 5 peças de prata, que era utilizado para acender o fogo. Um dia, quando o rei de Israel estava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, ajude-me por favor, ajude-me. Verso 27, o rei respondeu: se o Senhor não ajudar, como poderei ajudá-la? Se Deus não nos ajudar, se o Senhor nosso Deus não nos ajudar, como eu poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira e vinho no tanque de prensar uvas? Eles estavam passando fome, havia escassez, uma crise havia se estabelecido, havia o cerco do inimigo, ferozmente pronto para destruí-los. Porém ele perguntou: por que você está pedindo socorro? Ela respondeu: esta mulher, havia uma mulher junto com ela, me disse: vamos matar e comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o seu. Assim fizemos, matamos ontem meu filho, e cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu seu filho. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ficou horrorizado e rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. O povo que observava essa cena notou que o rei, debaixo das suas vestes rasgadas, usava uma roupa feita de pano de saco, grosseiro sobre a pele, que era uma roupa apropriada no momento de contrição, de humilhação, de busca na presença de Deus. E ele disse: que Deus me mate, se eu não cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, antes do dia acabar. Eliseu estava sentado em sua casa, reunindo com os homens mais velhos de Israel, verso 32, quando o rei mandou um mensageiro chamá-lo. Antes, porém, de o mensageiro chegar, Eliseu disse aos homens: aquele assassino está mandando um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e o deixem do lado de fora, pois o seu senhor certamente virá logo atrás dele. Falando do rei e do mensageiro. Enquanto Eliseu, verso 33, enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou, seguido pelo rei. E o rei disse: o Senhor causou todo esse mal. Como, pois, devo esperar ainda auxílio da parte do Senhor? Então, como que ele poderia ver uma saída diante da ameaça,
que levou à miséria, à fome e ao cúmulo, ao exagero, ao absurdo de que as mães estavam tirando a vida dos seus próprios filhos para não morrerem de fome. E diante desse quadro, o rei então queria acertar as contas com o profeta. E ele diz assim: como é que nós vamos fazer agora? O Senhor causou todo esse mal. Como, pois, devo esperar ainda auxílio da parte do Senhor? E ele diz assim, então Eliseu disse, verso 1 do capítulo 7. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade, ou 18 litros de cevada por uma peça de prata. Ele diz assim, então Eliseu respondeu ao rei, a sua indagação: se o Senhor causou todo este mal, como, pois, devo esperar ainda auxílio da parte de Deus? Então o profeta disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros da farinha da melhor qualidade, ou 18 litros de cevada por uma peça de prata. Verso 2, mas o oficial que estava auxiliando o rei, disse ao homem de Deus: tal coisa não poderia acontecer, mesmo se o Senhor abrisse as janelas no céu. Eliseu, porém, respondeu: você vai ver isso com os seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Se Deus tiver que abrir as janelas dos céus para realizar um milagre, Ele o fará. Se Deus tiver que realizar algum milagre, por mais impossível que seja, por mais crítico que seja, o quadro que hoje nós estamos vivendo, Deus o fará. O milagre da cura na descoberta de um medicamento ou de uma vacina, mas também o milagre de Deus atuando sobre a vida dos enfermos e curando milagrosamente as pessoas. Deus livrando as pessoas da contaminação, do mal. Deus livrando da crise. Deus atuando na história, mesmo quando há uma crise global. Deus é um Deus que atua na história. Deus não é um Deus que foge quando a coisa fica feia. Deus não é um Deus que abandona o seu povo quando a situação é difícil. Ainda que haja um cerco, ainda que hajam inimigos, ainda que hajam coisas secretas sendo tratadas no mais secreto dos homens, isso não se torna secreto ao entendimento e conhecimento de Deus, por mais que hajam planos arquitetados para querer barrar os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa nação. Isso não acontecerá, porque aquilo que Deus determinou segundo a sua palavra sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro, sobre a nação brasileira, vai acontecer no tempo determinado por Deus, ainda que pareça impossível. Tem um detalhe, eu quero te desafiar nesta noite, que os que vão poder ver isso e desfrutar dos resultados disso serão aqueles que creem que Deus está nos dando uma palavra para deter e impedir o inimigo. Aqueles que estão duvidando, como esse oficial, eles vão ver o milagre, mas eles não vão desfrutar do contentamento e dos resultados que esses milagres estarão causando na vida daqueles que creem. E o profeta disse para esse oficial: você vai ver isso acontecer, mas você não vai fazer parte disso, você não vai comer disso, você não vai se alegrar com isso, você não vai ter prazer nisso, porque você está duvidando de Deus. Isso é uma afronta àqueles que estão na nossa nação e que acham que podem afrontar o nosso Deus.
aqueles que estão falando inúmeras asneiras a respeito do nosso Deus, essas pessoas verão o que Deus fará, essas pessoas verão o que Deus irá manifestar, mas elas não terão prazer naquilo que Deus vai realizar. Mas os fiéis e aqueles que creem e aguardam, estão dando testemunho, e estão com seus corações inclinados diante de Deus, receberão aquilo que Deus tem, serão abençoados com aquilo que Deus irá trazer sobre as nossas mãos em nome de Jesus. Havia miséria, uma crise, o cerco do exército, perigo de morte, e o profeta diz: nesse mesmo horário, nós vamos ter uma quantidade imensa de cevada e de trigo que será vendido na porta da cidade. Para quem não tem alimento nenhum, e até as pessoas estão comendo os próprios seres humanos, é loucura pensar como é que alguém pode dizer isso. Mas da parte de Deus, isso não é loucura. Porque Deus, Ele atua na história, é isso que eu quero que você entenda. Olha só o que Deus fez. Verso 3, diz que havia 4 leprosos que estavam assentados do lado de fora das portas da cidade. E eles estavam do lado de fora da cidade porque eram leprosos. E eles diziam assim: por que vamos ficar sentados aqui e morrermos? Perguntavam os leprosos uns aos outros. E eles estavam confabulando entre eles e disseram, no verso 4, morreremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se ele nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer maneira teríamos de morrer. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse o barulho de carros em alta velocidade, de cavalos correndo a galope, e os sons de um grande exército que se aproximava, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos heteus, dos egípcios, para nos atacarem. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando suas tendas, seus cavalos, jumentos e tudo mais no acampamento. Só queriam salvar as suas vidas. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de uma tenda a outra comendo, bebendo vinho e levando embora a prata, o ouro e as roupas que encontravam. E saíram para esconder tudo. No verso 9, por fim, disseram uns aos outros: isto que estamos fazendo não é certo. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. É possível que, se esperarmos até o amanhecer, caia sobre nós alguma calamidade. O que acontece aqui? Deus faz com que o inimigo ouça barulhos de cavalos a galopes. Eles ouviram barulhos imensos, como se fosse um grande exército chegando para atacá-los. E diz então que eles abandonaram o acampamento, procurando somente salvar as suas vidas, deixando as tendas, roupas, ouro, pratas, os animais. E quem viu isso? Os leprosos. Eles disseram assim: olha, se nós ficarmos aqui vamos morrer de fome. Se voltarmos para a cidade também vamos morrer de fome. Então vamos até o acampamento dos sírios e vamos nos render a ele. E eles foram para ser testemunha do feito milagroso, sobrenatural, poderoso, majestoso de Deus, desbaratando o inimigo, sem que ninguém pegasse em nenhuma arma, sem que houvesse algum confronto do exército de Israel com o exército sírio. Deus atuou diretamente para dar o livramento. O profeta não diz que no dia seguinte, naquele mesmo horário, eles teriam o alimento sendo vendido no portão da cidade?
que a situação da miséria seria resolvida, que a situação da ameaça do inimigo seria resolvida, nós temos que crer na palavra do Senhor, porque ela é fiel e Deus vai cumprir. Deus tem trazido palavras abençoadoras esses dias para a nossa vida, para esses dias difíceis que nós estamos enfrentando. Deus tem cuidado de todos os detalhes, Deus tem atuado nas nossas vidas, Deus tem sido maravilhoso conosco. Nós temos que agradecer o Senhor pelos feitos dEle na nossa vida. Mas saiba você, que só vai desfrutar do que Deus tem, do bom e do melhor, aqueles que estão crendo hoje, nesse momento difícil, que amanhã nós não estaremos vivendo essa crise, que amanhã vai ter provisão de sobra, que amanhã Deus vai cuidar do amanhã, porque Ele quem tem autoridade sobre o amanhã, é que Deus vai preparar todas as coisas, as pessoas serão surpreendidas e elas verão isso, mas os fiéis vão desfrutar, porque serão recompensados pela sua fidelidade. E o Senhor diz, e aí no verso 12 então, o rei se levantou e disse aos seus oficiais: eu sei o que aconteceu, os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso eles saíram do acampamento e só se esconderam pelos campos, pensando, com certeza eles sairão, e então pegaremos vivos e conquistaremos a cidade. Um dos oficiais respondeu: seria melhor que mandássemos alguns espias para ver, eles podem pegar 5 dos cavalos restantes da cidade, e se acontecer alguma coisa aos animais, não será nada pior do que se eles ficarem aqui e morrerem com o resto de nós. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Então, para resumir, quando os leprosos voltam, eles relatam para os guardas que estão no muro da cidade, dizendo o que aconteceu. E os guardas falam para o rei, e o rei fala assim: olha, eles estão armando alguma cilada para nós. E aí então um dos oficiais do rei diz assim: então vamos mandar uma equipe para fiscalizar, para saber o que houve. E quando eles vão e chegam no local, é tudo aquilo que havia sido relatado por esses leprosos. Tudo aquilo que havia sido relatado por esses leprosos aconteceu, porque Deus é um Deus que atua e se manifesta na história. A diferença hoje, irmãos, na crise, está entre aqueles que creem e são fiéis, e aqueles que não creem e são infiéis, porque não vão desfrutar, não vão comer dos resultados da bênção de Deus, não vão desfrutar dos resultados da bênção de Deus. Olha só, verso 17, verso 16 primeiro diz assim, no capítulo 7, verso 16, assim o povo de Samaria correu e saqueou o acampamento dos sírios. Diz assim: e assim puderam vender 9 litros de farinha da melhor qualidade e 18 litros de cevada naquele dia, conforme a palavra do profeta Eliseu, pelo preço de uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito pela boca do profeta. O rei tinha nomeado o seu principal ajudante para dirigir o movimento no portão de entrada. Porém, naquela correria de gente, esse ajudante foi derrubado, pisado e morto. Eliseu havia predito isso no dia anterior, quando o rei foi prendê-lo. E aconteceu conforme o homem de Deus havia dito ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha da melhor qualidade e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial do rei tinha respondido: tal coisa não poderá acontecer, nem mesmo se o Senhor abrisse as janelas no céu. E o homem de Deus havia respondido: você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. E foi o que aconteceu, pois o povo o derrubou e ele foi pisoteado junto ao portão da cidade e morreu. Nós não vamos morrer na crise se nós formos fiéis e se nós crermos no Senhor e na sua palavra.
Deus não vai nos deixar na mão. Deus não vai nos abandonar. Por maior que seja a crise, Deus está atuando na história. E é isso que você precisa trazer para o seu coração. É isso que você precisa lembrar junto com a sua família. E quando você for pensar, quando você for falar, quando você for dizer, ou quando você for manifestar lá nas redes sociais, saiba que o Senhor está no total controle de tudo o que acontece na vida de cada um de nós e da nossa nação. A nossa nação não foi abandonada. A nossa nação não foi abandonada. E digo mais, para reforçar, não é sobre o homem, não é debaixo da mão do homem, não é na autoridade do homem que as coisas serão solucionadas, por mais difíceis que sejam na nossa nação, seja na política, na economia, na área social, da saúde, da educação, da habitação, da segurança pública ou em qualquer outra área de atuação dos governos de acordo com os seus níveis de autoridade. É Deus. Deus está acima de tudo e de todos, e nós estamos aguardando o livramento do Senhor. Não importa o que a mídia diga, não importa o que os canais venham a noticiar, não importa o que os sites de notícias digam, não importa o que os políticos digam, não importa o que as pessoas escrevam nas suas redes sociais, no seu perfil, não importa o que as pessoas digam. Deus é quem tem o controle e a saída está nele e na sua palavra. E se você tem que ficar com alguém, fique com o Senhor e com a sua palavra. Confie nele, porque certamente você e a sua família serão preservados. E a nossa nação vai experimentar o grande milagre de Deus, da provisão, o milagre da justiça de Deus, o milagre da santidade de Deus, o milagre do poder de Deus, atuando sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Descansa o teu coração, creia no Senhor, confie no Senhor. E eu quero orar com você, que deseja nesta noite também entregar a sua vida a esse Deus na pessoa do seu Filho Jesus. E se você deseja entregar a sua vida, você acha que não tem saída, que não tem escape, que você está aí com medo de tudo o que está acontecendo nesses dias, você está em desespero, você está aí deprimido, não importa qualquer que seja a sua condição, se você deseja hoje encontrar a paz em Deus e crer nele e na sua palavra, você ore comigo nesse instante. Pai querido, nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, declarando que só o Senhor é o Deus vivo e soberano e poderoso, e eu me rendo a Ti. Alcança a minha vida e alcança a minha família, atua na minha história a partir de hoje, pois eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, e a Tua paz tome conta do meu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, que está aí juntamente conosco, onde quer que você esteja, seja aqui no litoral, seja em qualquer outra cidade do estado de São Paulo, outro estado, ou até mesmo fora do país. Que Deus te abençoe neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui juntos à Tua presença, e nós cremos no poder da Tua palavra. O Senhor tem uma palavra para nós, para esse dia, para esse momento, para essa hora, e nós cremos em Ti. E veremos os nossos adversários sendo debandados. Eles entrarão em confusão com aquilo que eles mesmos arquitetaram em segredo. E eles mesmos serão vítimas das suas emboscadas. Eles sairão assustados, amedrontados. Tamanha manifestação do seu poder. E haverá provisão de sobra. Haverá provisão multiplicada. Haverá, Senhor, provisão para saciar a fome. E o Deus, de prover na vida de todos aqueles
aqueles que estão crendo nesta palavra. Nós ficamos com o Senhor, a nossa esperança está em Ti, a nossa confiança está em Ti, o nosso coração se inclina para Ti, Pai, e nós confessamos o Teu nome nesta noite, bendizendo o Senhor, porque sabemos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Apressa-te, ó Deus, em socorrer-nos e livrar-nos no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos o Teu povo na face da terra, abençoamos as famílias que estão conosco nesta noite, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se você quiser, você pode dar um forte aplauso aí, junto com os seus aí na sua casa, aonde você está, em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, glória a Deus. E nós já estamos encerrando. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados. Hoje nós trouxemos uma bandeira do Brasil. Vou pedir para a Mical e o Adriano segurarem para nós essa bandeira. E eu quero que você aí na sua casa, se você tem uma bandeira rápido, né, de pegar, ou se não, estenda a sua mão aqui em direção à bandeira do Brasil. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar pela nossa nação, confiando em nosso Deus. A nossa nação não será abalada. Deus é o maior protetor e o dirigente da nossa nação. E sabem o que o Senhor diz no livro de 2 Crônicas, o capítulo 7, o versículo 14.
Leia isso, creia, em nome de Jesus, estenda as suas mãos em direção à nossa bandeira. E nós vamos estar levantando um clamor ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar, e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa do Senhor para as nações. É a promessa do Senhor para o nosso Brasil. Se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, se nós mudarmos a nossa maneira errada de viver, o Senhor olhará desde os céus, o Senhor ouvirá, e o Senhor perdoará e sarará a nossa terra. Ele é o maior diretor, o maior presidente do Brasil, é o nosso Deus. E é a Ele que nós confiamos a direção da nossa terra. Nós não estamos optando por partido nenhum político, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos abençoar aqueles que o Senhor estabeleceu. E eu quero orar para que, se você no seu coração tem usado palavras, tem usado as redes sociais, tem falado coisas, tem discutido, tem se levantado, proferindo palavras negativas contra o Brasil, que você possa se arrepender e você possa abençoar e você possa clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa terra e Ele sare a nossa terra. Ele tem o controle, Ele sabe como dirigir a nossa nação e nada foge ao seu controle, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos a nossa nação. A Tua palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e se arrepender da maneira errada de viver, o Senhor sarará a nossa terra. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Perdoa o Brasil. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia do Brasil. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia do Brasil. Perdoa a nossa nação. Sara a nossa nação, livra a nossa nação da corrupção, livra a nossa nação da mentira, livra a nossa nação da pobreza, livra a nossa nação do egoísmo, livra a nossa nação do aborto, livra a nossa nação do adultério, livra a nossa nação da idolatria. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil. Nós não podemos fazer nada, mas Tu podes, Senhor. E nós abençoamos a nossa terra, nós abençoamos a nossa nação, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. O Senhor é aquele que sara e Ele vai sarar o Brasil. Amém. Muito obrigada pela ajuda. E eu quero te animar aí na sua casa. Som. Mas Ele também sara o Brasil do vírus
E nós cremos em nome de Jesus que esse vírus vai ser eliminado. Eu quero abençoar os profissionais da saúde. Em nome de Jesus, que cada médico, cada enfermeiro seja tocado pela mão poderosa do Senhor. Livra-os, ó Deus, guarda-os, Senhor. Clamamos a Ti pela vida dos médicos, enfermeiros. Clamamos pela vida dos que trabalham na limpeza dos hospitais. Senhor, pelos bombeiros, policiais, pelos que trabalham nos mercados, pelos que trabalham na coleta de lixo. Guarda, livra, ó Deus, a nossa nação. Extingue, Senhor, esse vírus. Elimina esse vírus das nações da terra. Senhor, cura os que estão doentes nos hospitais. Levanta-os, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos as nações da terra a Ti e nós Te adoramos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana de vitória. E se você deseja ofertar ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas, você pode entrar em contato conosco, como nós já temos falado. Seja fiel ao Senhor, ainda nesse tempo de crise, permaneça fiel ao Senhor, porque Ele não vai deixar de ser fiel a você. Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do Senhor sejam com todo o povo de Deus que nos vê, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.